Diga comigo, eu sou regenerado pela obra de Jesus. Diga mais uma vez, eu sou. Diga, eu sei que eu sou regenerado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Alguém que pode dizer glória a Deus por isso? Meu irmão, o Espírito está falando. E minha gente, nós falamos da última vez, você que veio domingo, nós falamos sobre regeneração e a obra de Jesus. Gente, esse assunto me empolga, porque ninguém pode adorar se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Ninguém pode se relacionar com o Pai senão através do Filho. E a obra de Jesus muda a nossa perspectiva. Nós falamos que a obra de Jesus, ela afeta a nossa vida de adoração. Ela afeta como nós nos relacionamos com Deus. Ela afeta como nós nos relacionamos uns com os outros. 1 Pedro capítulo 2, capítulo 1, vai lá dizer que nós fomos regenerados pela semente incorruptível da palavra de Deus, para que nós possamos nos amar uns aos outros com amor não fingido. A obra que Jesus fez na sua vida impacta como você vê o seu irmão, impacta como você vem para o culto, impacta como você ama a sua esposa, impacta como você se relaciona com seus filhos, impacta como você honra o seu patrão, impacta como você honra o seu pastor, impacta como você honra as pessoas ao teu redor, impacta o teu mundo, a obra de Jesus. Porque Ele morreu pela tua vida, gente. E nós falamos que essa obra, ela nos afeta de tal forma. Quantos aí sabem que você foi justificado em Cristo Jesus? Então isso afeta a maneira como você se relaciona com Deus. Isso te afeta de tal forma, nós adoramos a Deus por causa da obra de Jesus, nós adoramos como justos. Diga, eu sou justo. O que justo quer dizer, minha gente? Que não há mais condenação. O juiz já bateu o martelo e disse, inocente. Como é que um inocente adora? Você já viu filme de advogado? O camarada está lá no tribunal, está lá esperando, cara, eu não fiz nada, eu estou falando para você que eu não fiz nada. O advogado de defesa vai, faz um bom trabalho, e quando o juiz bate o martelo, e ele diz, inocente, aí o camarada que estava lá no banco do réu, como é que ele faz? É assim que ele faz? Que nada, cara, ele abraça todo mundo, ele abraça quem ele conhece, ele abraça quem ele não conhece. Inocente. Eu me lembro uma vez, só para te dar esse exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava num jogo final da Copa Rio-São Paulo, rapaz, Botafogo e São Paulo. Botafogo às vezes não ganha muito final de campeonato não, mas a gente persiste. E aí o que acontece? Final do campeonato, cara, o Botafogo fez um gol, fez o outro gol, o São Paulo foi lá, Rogério Ceni, rapaz, e gol, e um outro 2-2 no finalzinho. O técnico botou um atacante lá para pressionar. E o rapaz fez o gol no final. Rapaz, tinha um camarada bêbado do meu lado, um gordão. Rapaz, mas eu abracei, não queria nem saber. Era gol, meu time era campeão. Eu estou dizendo para você, você foi justificado. Você faz parte do time campeão. Isso tem que mudar a maneira como você se relaciona com Deus. Isso tem que mudar a maneira como você vê Deus, como você vê a vida. Você foi justificado, não há mais condenação sobre a tua vida. Você foi justificado, você foi perdoado. Uma pessoa perdoada, ela não tem o peso. Ela não tem o peso do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado ele nos puxa de tal forma que nós não conseguimos nos relacionar com Deus. É ou não é verdade? O diabo não bota culpa na nossa vida, quando você às vezes falha, e aí o diabo fala, olha rapaz, você não pode ir para a igreja hoje não. Não pode ir para a igreja não, porque como é que você vai levantar a mão, rapaz? Você passou no sinal vermelho. Tu é um pecador da pior espécie. Você passou pelo pardal, ainda deu tchauzinho para o pardal, rapaz. Estando a 180, quando a avenida diz que é 80. Você é um pecador de marca maior, de carteirinha. O diabo vem e coloca culpa sobre você. Mas Jesus diz que você foi perdoado, você está livre.
Você pode jogar essa culpa para o quinto dos infernos, porque você é livre. Minha gente, nós fomos reconciliados com Deus. Olha como é que a obra de Cristo muda a forma como nós adoramos a Deus. Nós fomos reconciliados. Isso quer dizer que hoje nós podemos estar próximos de Deus. Próximos de Deus. Deus não está lá na esquina e você está aqui. Não, você está na presença de Deus, porque através do sangue de Jesus, você tem acesso à presença de Deus. Aproximemo-nos, diz Hebreus, aproximemo-nos. Por causa do sangue de Jesus, você pode conhecer Deus cada vez mais. E aliás, Deus quer ser conhecido. Então você vem para a igreja, sabe por quê? Não é porque você quer conhecer mais Deus, não. É porque Deus quer com que você o conheça. Então Ele te convida. Igreja são os chamados. Igreja são os chamados de fora para dentro. Você foi chamado aqui nessa noite, preste atenção nisso. Você foi chamado aqui nessa noite. Para de pensar que você está vindo no culto de terça-feira só porque você está desejando ouvir mais uma palavra que vai tirar você daquela crise. Deus está te chamando. E nós ouvimos isso no nosso espírito, nós conseguimos captar isso no nosso espírito, ao ponto de reconhecermos e dizermos sim para o chamado de Deus. Nessa noite você tem que entender que a obra de Jesus possibilita com que a sua adoração, o seu relacionamento com Deus seja diferente. Diferente. Nós falamos então que a obra de Jesus muda a nossa perspectiva, nós somos justos. Nós somos perdoados, nós fomos reconciliados. Isaías 53, verso 4 e verso 5, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz que nós somos sarados. Gente, passar a mão não é uma coisa ruim para danar? Fala sério, o que tem de gente que deixa de vir à igreja porque está com dor de cabeça, o que tem de gente que deixa de vir à igreja, um culto maravilhoso desse, porque está com uma dorzinha no pé. A enfermidade não está no teu corpo para te ajudar não, gente. O inferno coloca esses sintomas justamente para parar a tua adoração. Pastor, não dá para pular muito não. Você sabe que o médico me diagnosticou com hérnia de disco? E que se eu fosse confiar no parecer do médico, eu não poderia pular nem 1 centímetro do que eu pulo. Porque cuidado, rapaz, vai que esse disco roda aí e tu não consegue. Cuidado, que isso, eu sou curado. A minha adoração é como de uma pessoa curada. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. E nós adoramos como Deus nos fez curados. Irmão, tem uma coisa aqui que eu acho interessante quando eu falo com relação a isso. Veja bem, para que você é curado, para que você possa cumprir tudo o que Deus te chamou para cumprir. Gente, Deus te chama para fazer uma obra. Vem o inferno e coloca um sintoma, justamente para que você pare aquilo. Você não acha que o seu emprego é uma bênção? Você concorda comigo? Diga comigo, pastor, meu emprego é uma bênção. E aí quando você está com uma enfermidade que você não consegue ir para o trabalho, que é uma bênção para você, você não é capaz naquele dia de impactar as pessoas ao seu redor, que precisariam talvez de você, que é luz, que é sal, para impactar a vida deles. É isso que o inferno quer que você faça. O inferno, com uma enfermidade, com uma mentira no teu corpo, quer com que você pare de acreditar que você pode influenciar outras pessoas. Ele quer com que você pare de cumprir o seu chamado. Doença te atrapalha, gente. Doença te incapacita, doença te coloca para baixo, mas a obra de Jesus restitui a tua saúde para que você viva bem. Nós falamos que o propósito da regeneração, há algum tempo atrás, é para que você viva bem. Deus quer com que você viva bem, por isso Ele muda a tua natureza.
para que você viva bem. Você pode viver bem. Diga, eu posso viver bem. Então, gente, assim como nós não podemos adorar ao Pai sem estarmos em Cristo, sem termos uma nova natureza que foi criada para se relacionar com Deus, sem crermos e verdadeiramente experimentarmos a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, preste atenção, é impossível adorar ao Pai sem o auxílio do Espírito Santo. Não dá para adorar a Deus se você não crer na obra redentora de Jesus. Mas também é impossível adorar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Abre aí comigo em Efésios capítulo 2, por favor. E esse assunto me empolga, gente, porque a gente está aqui para te ajudar, para que você possa exercer o ministério que Deus falou que você tem. E a primeira chamada que você tem é ser um adorador de Deus. A primeira chamada que você tem é de se relacionar com Deus. E Efésios 2, verso 18, diz assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E o interessante, nós sabemos que Jesus é o acesso. Você entende que João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entender um pouquinho de simbologia bíblica, de tipologia bíblica, quando você olha para o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés tinha 3 entradas, ok? A entrada do átrio, a entrada do santo lugar e a entrada do santíssimo lugar, 3 entradas. A entrada do átrio se chamava o caminho, a entrada do santo lugar se chamava verdade, e a entrada do santíssimo lugar se chamava vida. O que Jesus estava querendo dizer? Eu sou o acesso à presença de Deus. E ele complementa dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o acesso à presença de Deus. Esse mundo está procurando por Deus e eles não sabem onde encontrar. Nós temos a resposta, e a resposta é Jesus Cristo. Só existe um acesso, é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Mas aqui em Efésios vai dizer que esse acesso é pelo Espírito. A palavra acesso aí em Efésios é uma palavra no grego que ela não denota apenas a entrada. Preste atenção, ela denota que você está sendo conduzido para entrar. Aleluia! Ninguém consegue chamar Jesus de Senhor, diz a palavra, se não for pelo Espírito. Então, até para encontrar Jesus, nós precisamos do Espírito. Ele quem nos conduz nesse acesso ao Pai. É Ele quem nos mostra quem nós somos em Cristo. Entender isso é você deixar-se ser conduzido na sua vida. A sua adoração, a sua vida de adoração, a sua vida regenerada, é uma vida que foi criada para ser conduzida. Conduzida. Veja bem, gente, foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado enquanto ainda éramos pecadores. Mas é o Espírito quem nos convence da justiça. Nós que já fomos justificados. Justificados por causa do quê? Da obra redentora de Jesus. Gente, o Espírito Santo sempre vai glorificar o Filho. O Espírito Santo sempre vai glorificar o Filho, sempre vai mostrar a obra de Jesus. Você quer saber qual é o Espírito? A Bíblia fala lá em Apocalipse do Espírito de profecia. É o Espírito Santo revelando Jesus na sua vida. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Quer saber se é o Espírito Santo se movendo na sua vida? Preste atenção se Jesus está sendo revelado ou se está apontando para o seu próprio ego. Preste atenção,
se estiver apontando para Jesus naquela situação, você pode ter certeza que é o Espírito Santo. O pecado, o inferno usa o pecado para te afastar de Deus, mas o Espírito Santo usa a palavra de Deus para te aproximar de Jesus. Então, gente, Ele nos convence que nós fomos justificados. Outra coisa, é Ele quem confirma nos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. Abre aí, por favor. Quero te mostrar aqui algumas coisas. Então você só consegue adorar a Deus de verdade pela obra de Jesus por causa da presença do Espírito Santo. Pessoas regeneradas, pessoas nascidas de novo, são templos genuínos do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso, vamos ver a partir, aleluia. Verso 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, e a carne fala dessa vida baixa, desses sentimentos que não têm a influência do Espírito Santo, você foi criado para ser influenciado pelo Espírito. Repita isso comigo, por favor. Eu fui criado para ser influenciado pelo Espírito. E aqui diz que se você viver de acordo com a carne, com as paixões da sua natureza decaída, com uma mentalidade mundana, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito, você pode anotar aí que Romanos capítulo 8 é um capítulo para os filhos que são conduzidos pelo Espírito. Romanos capítulo 8 é um capítulo para os filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Filhos de Deus, nascidos de novo. Você já aceitou a obra de Jesus, pela fé você sabe que você é filho de Deus. E Romanos capítulo 8, um livro escrito para filhos, diz que no entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que esse mundo vai conhecer que você é filho de Deus? A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelo amor, e amor é fruto do Espírito. Deus é amor, o Espírito Santo é Deus. Deus habita em mim, o amor habita em mim. Então as pessoas me conhecem pela minha natureza transformada. As pessoas me conhecem porque as minhas atitudes exteriores são condizentes com a atitude interior. E toda vez, preste atenção, toda vez que eu dou ouvido à natureza transformada, eu mostro Deus para o mundo. Toda vez que eu ouço aquilo que o Espírito Santo fala aqui dentro, eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu mostro para o mundo que eu sou filho de Deus. Eu mostro para outras pessoas que eu sou filho de Deus. Verso 15. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual nós podemos clamar. Nós podemos clamar. Olha só o que a obra de Jesus faz, o que o Espírito Santo vem fazendo na nossa vida. Você pode chamar Deus de Pai. Quando você era pequeno e você tinha problema lá com outras crianças, coisa e tal, cara, pelo menos lá em casa, a primeira pessoa com quem correr era meu pai e minha mãe. Eu sabia que eles iam me defender. Eu sabia que eles iam prover proteção para mim. Eu sabia que eles iam me guardar ali debaixo das suas asas. Eu sabia que eles iam me ajudar. Eu sabia que eu poderia ter ajuda. Você veio para cá porque Deus é teu Pai. Deus vai te ajudar a sair dessa. Deus é teu Pai. E quem é que te diz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo te diz isso. Você pode clamar, Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus.
aqui Romanos vai dizer o seguinte, verso 15, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize. Enquanto eu estava me preparando, eu estava tão empolgado lá em cima, que eu achei uns negócios aqui na Bíblia, sabe, o Espírito Santo ele vai se revelando, ele vai revelando aquilo que ele tem para falar para a gente, nesse livro que é maravilhoso. Toda vez eu agradeço a Deus, porque Paulo diz para Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Vai lá comigo em Êxodo. Quero te mostrar umas coisas aqui nessa noite. Aleluia. Que horas que termina o culto mesmo? Êxodo capítulo 3. Deus não criou escravos. Deus não criou escravos. Se você for lá, se eu não me engano, em Lucas, onde mostra a genealogia de Jesus, deixa aí em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Aleluia. Vou achar aqui para você. Achei. Lucas, capítulo 3. Só anota aí. Jesus não criou Adão como escravo. Você tem que entender isso nessa noite. Jesus não criou Adão como escravo. Adão, você tem que me obedecer. Adão, é o seguinte, você não vai comer dessa árvore. Você tem que me obedecer, porque eu sou o teu Senhor. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, lá no verso 38, ele vem trazendo a genealogia de Jesus, descendo, e ele fala assim, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus, e ele obedecia a Deus, porque ele amava a Deus. No momento que ele começou a dar mais atenção à voz do mundo, à voz do inferno, ele tirou os seus olhos de Deus, naquilo que Deus dizia, e colocou os seus olhos naquilo que o diabo fazia, no que o diabo estava dizendo. Então preste atenção, tudo que o diabo quer com a voz dele é tirar a sua atenção, para que você pare de se ver como você é, para que você pare de se ver como você, preste atenção nisso, olha só, não rapaz, não é assim, não é bem assim. Se você comer, aí que você vai se parecer com Deus. O que o diabo estava querendo falar ali? Você não é filho de Deus. Na realidade, se você comer desse fruto, aí é que você vai se parecer com Deus. Êxodo capítulo 3, eu vou linkar tudo isso para você. Êxodo capítulo 3, eu estou dizendo para você que você não é escravo, você é filho de Deus. E nós temos essa certeza no nosso coração. Êxodo capítulo 3, verso 10, olha só como é que Deus trata o povo. Você sabe que no Antigo Testamento, o povo, ele não tinha uma consciência muito grande de que Deus era o pai deles. Ok? Deus era aquele transcendente, era aquele que deveria ser adorado. Deus era o Senhor, Deus era a autoridade. Mas muito pouco se fala sobre a paternidade de Deus. Se fala sobre a paternidade de Deus no Velho Testamento? Sim. Mas se fala muito pouco, porque a consciência da paternidade de Deus não estava entranhada no povo. Mas olha como Deus via Israel. Verso 10, Êxodo 3:10. Deus falando para Moisés e enviando ele numa missão, ele diz, vai, pois, imediatamente. Ou seja, Deus estava com pressa. Diz, Deus está com pressa. Vira para o teu irmão e fala assim, Deus está com pressa.
E ele diz: vai, pois imediatamente, eu o enviei ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos. Os filhos. Os filhos estavam em condição de escravo, e Deus estava querendo dizer: eu não criei escravos, eu criei filhos. Verso 11, Moisés contudo interpelou a Deus: mas quem sou eu? Moisés, rapaz, quem sou eu para me apresentar diante do faraó? Olha a sua condição de Moisés. Moisés ainda estava colocando o faraó acima de Deus. Moisés estava colocando a figura de faraó ainda com mais valor do que a figura de Deus, porque ele ainda não conhecia Deus plenamente. E ele fala para Deus: mas, peraí, você está falando assim comigo, mas, cara, faraó é muito poderoso. Se eu não for aceito na presença dele, ele me tira a cabeça. Porque você entende que o Egito adora a faraó como Deus. Se você está vendo essa série de José do Egito aí, você já entendeu que ele é o Senhor das duas terras. De cima e de baixo, ele é Deus de tudo que criou. Assim o Egito vê o faraó, é Deus. E Moisés estava assim: caramba, mas ele é Deus. Como é que eu vou me apresentar diante dele? Olha só, como é que eu vou fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Eu sou maior do que Faraó, eu sou maior do que a escravidão, eu sou maior daquilo que te segura, eu sou maior. Essa é a prova. Olha só, ainda vou provar para você. Essa é a prova de que eu sou quem te envia, de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus nesse mesmo monte. Adoração, gente. Adoração é a prova de que Deus está contigo. Adoração é a prova de que você foi liberto do Egito. Adoração é a prova de que você foi liberto do mundo das trevas. Adoração é a prova. Adoração é a prova que você é filho de Deus. Você quer prova melhor do que você poder levantar as suas mãos e dizer para o teu pai com liberdade: eu te amo. Você faz isso porque você é livre. Essa é a prova, disse o Senhor a Moisés. Essa é a prova de que eu estarei contigo. Vocês ainda vão me adorar em liberdade. Aleluia. Capítulo 4, verso 22. Mais uma vez, Deus chamando o povo de filho. Então dirás ao faraó: assim diz Yahweh, Jeová. E a palavra Jeová é o nome da aliança de Deus. Quando você vira a palavra Jeová, você sabe que é um Deus que faz aliança. E quando Deus faz aliança, Ele não te envia sozinho. Quando Deus faz aliança, Ele vai contigo. Jeová quer dizer que Deus está contigo. Ele é a tua cura, Ele está contigo. Ele é a tua provisão, Ele está contigo. Ele é a tua bandeira, Ele está contigo. Ele é a tua solução, Ele está contigo. Jeová diz isso: o meu filho primogênito é Israel, e eu já te ordenei, faze partir o meu filho Israel. Para o quê? Para que me sirva. Há um tempo atrás, quando nós começamos essa série, eu falei para você que a palavra adoração, ela pode ser classificada em 3 palavras no Velho Testamento: temor, submissão e serviço. Ok? Então toda vez que você vira essa palavra serviço no Velho Testamento, o que o Velho Testamento está querendo dizer é adoração. Aved, adoração, serviço. Faze partir o meu filho Israel para o quê? Para que me adore.
E Deus não poderia receber a adoração de escravos, gente. Ele te libertou para que você possa se reconciliar com Ele. Ele te libertou para que você possa andar com Ele. Você acha que a sua vida daria certo sem Jesus? Você realmente acha que a sua vida daria certo sem Jesus? Então você foi liberto para que a sua vida dê certo, para que você prospere, para que você seja bem sucedido e na sua prosperidade você possa glorificar a Deus como filho. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar um filho. Ele vê o tempo passando e o negócio não está acontecendo, porque Deus tem o seu tempo, Ele vai te preparando. Diga comigo: Deus está me preparando. Vira para o teu irmão e fala: Deus está te preparando. Deus tem o tempo dele, Ele vai te preparando. E de repente Abraão fica meio naquela: mas Senhor, só tem esse moço aí. E o moço era escravo. Filho de escravo nunca vai ser livre. Deus precisou transformar, olha só, Deus precisou transformar você. Ele transformou de tal forma que a lei não consegue te achar mais como escravo, porque você é uma nova pessoa. Há um novo registro celestial com o teu nome. Você é filho de Deus, você nasceu de novo. Meu Jesus querido. João capítulo 15, verso 4, anota aí. Falando da videira. Jesus é a videira e o Pai é o agricultor, é Ele quem cuida. Nós somos uns dos seus ramos, diz a palavra. E no verso 4 diz assim: nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Ninguém pode adorar a Deus se não for através do Espírito Santo. Ninguém pode adorar a Deus se não for através da obra redentora de Jesus. Ninguém consegue se relacionar com um Deus santo senão a partir de um Espírito Santo. E Ele transforma a tua vida e te faz santo, para que você que é santo, que se relaciona com o Espírito Santo, possa se relacionar com um Pai que é santo, e você possa adorar a Deus na beleza da sua santidade. Para você que é nascido de novo, santidade é lindo. Santidade é o ó do borogodó. Santidade, cara, é aquele pepperoni na pizza, rapaz. Tem coisa melhor. Que calabresa que não é pepperoni, rapaz. Vamos elevar o nível. Santidade para você é coisa boa. É bacalhau da melhor qualidade. Santidade para você é aquele camarão na moranga, rapaz, é coisa boa. Para você é belo. Quando você vê um Deus que te valoriza, e você olha para Deus e você fala: uau, eu quero isso para a minha vida. E Deus te liberta e Ele te faz filho. Ele não te faz escravo, sabe por quê? Porque o escravo fica pedindo: por favor, me perdoa, não me manda embora. Por escravo, qualquer errinho era passível de qualquer errinho, ele podia ser morto naquela hora, porque o seu senhor dominava a vida do escravo. A vida do escravo estava na mão daquele senhor. Se o senhor não fosse bom, ele vivia com medo todos os dias. Mas nós não somos mais escravos. Eu não te dei espírito de escravidão, diz o Senhor. Eu te dei um espírito de amor, de poder e de uma mente sadia, diz o Senhor. Olha só que consciência maravilhosa, gente. Quando o pastor Paulo estava lendo aqui em Mateus capítulo 4, eu não sei se você já notou isso, mas você vê que o Espírito Santo é quem guia Jesus no deserto. Não foi isso que nós vimos? Foi Ele quem guia. Ele chega para perto de Jesus e fala: olha o seguinte, vamos dar uma passeadinha no deserto, 40 dias. 40 dias nós vamos passar no deserto. Você vai ficar em jejum nesses dias, porque o jejum nos ajuda a nós ouvirmos Deus de uma forma mais clara. Não é porque você ouve Deus, porque você deixa de comer, não, gente. O que é isso? Senão todo mundo em dieta ia ouvir a voz de Deus assim. Toda mulher ia ouvir a voz de Deus sempre. Que não existe mulher que não viva de dieta, rapaz. O que é isso? É ou não é? Então você não ouve Deus porque você deixa de comer, não. Você ouve Deus porque você se separa para ouvir a Deus.
O jejum não é deixar de comer e você vai fazer qualquer outra coisa. O jejum é uma separação. Você separa o seu tempo, você separa o seu corpo, você separa a sua mente. Então não adianta ficar em casa sozinho, não adianta ficar em casa sozinho e deixar de comer e a televisão está ligada, porque a sua mente vai ficar alerta nas coisas do mundo. Jejum é um tempo que você gasta, onde todas as outras coisas não têm mais valor, a não ser reconhecer e perceber a presença de Deus. E o Espírito Santo estava guiando Jesus nessa percepção. Jesus já conhecia a palavra. Jesus, ele era treinado nas coisas da palavra. Você lembra quando Jesus era menorzinho, diz lá a palavra aos 12 anos? Cara, os cabeçudos da época interrogaram Jesus lá e Jesus deixou eles de boca aberta. Como é que esse garoto conhece isso? E aí, José e Maria chegam lá para procurar Jesus, encontram Jesus e perguntam para Jesus: e aí, Jesus, garoto, onde é que você estava? E ele vira para sua mãe e seu pai e fala: você não sabe que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Jesus tinha essa percepção, mas existia uma percepção que Jesus ainda precisava ser testado, porque a Bíblia diz que ele foi testado em tudo. E qual era a percepção que Jesus tinha sido testado? Tinha que ser testado em obedecer à voz de Deus em toda e qualquer situação. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, abra aí comigo, Mateus capítulo 4, vai lá. Nós estamos falando que a adoração é a nossa resposta, aleluia. Como diz o pastor Paulo, não sai nem da introdução. Ele foi gracioso comigo, me deu mais uma terça-feira. Eu acho que vou ter que pedir mais uma. Mateus capítulo 4, me espera aí que eu estou chegando também. Você está entendendo que você é filho? Você está entendendo que a obra do Espírito Santo não é fazer você pensar que você é um qualquer um, você é filho de Deus. E diz Mateus capítulo 4, que Jesus foi conduzido pelo Espírito no deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo sabia que o diabo ia tentar Jesus. O Espírito Santo sabe que você vai ser tentado. O Espírito Santo sabe que o diabo não está nesse mundo brincando, fazendo brincadeira. Ele sabe que se você der brecha, o diabo vai te pegar. Ele sabe. Por isso Jesus intercede por Pedro. Pedro, eu tive que interceder por você, porque o diabo ele quer te matar, roubar e destruir a tua vida. Se você demora, o diabo te pega. Você entende que o diabo não está nesse mundo para brincar? O diabo sabe que você tem. Ele não tem medo da palavra que você coloca aqui, ele tem medo da palavra que você pratica. Entenda isso, mas veja bem, você está sendo conduzido no deserto, o Espírito Santo está com você. Diga, o Espírito Santo está comigo. Diz lá no verso 2 que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, normal. Cara, 3 horas eu já estou com fome. Imagina Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, aí que ele teve fome. Que isso, cara? Camelo? O tentador aproximou-se então dele e disse: presta atenção, se você é filho de Deus. Jesus estava querendo botar, o diabo estava querendo botar Jesus no checkmate. Se você é o quê? Filho de Deus, por quê? Por quê? Por quê? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E Jesus foi guiado no deserto. Então o diabo sabia que Jesus sabia que ele era filho de Deus, mas ele não pode parar de tentar. Não pode. Então ele joga mais uma vez. Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Pergunta, ó caro membro da Academia da Fé: Deus mandou Jesus transformar pedra em pão, sim ou não? Não. Então Jesus não podia fazer nada. Ele aguentou
até que Deus enviasse uma ordem. E Deus enviou uma ordem no Espírito. Qual foi a ordem no Espírito? Diz assim: nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio, ele citou a palavra, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu tenho que esperar uma palavra de Deus para eu fazer qualquer coisa, porque o Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito. E Jesus estava falando: eu sou guiado pelo Espírito. Você está querendo me tentar numa coisa que eu já estou fazendo já tem um tempão. Eu sou guiado pelo Espírito, mas eu disse para você, o diabo não vai parar. Ele quer, ele vai, ele tem séculos e séculos de PhD em tentar crente. E ele tentou o próprio Deus. Ele não tem medo não, gente. Ele tentou o próprio Deus. Veja bem, verso 5. Então o diabo o conduziu à cidade santa, maravilha, e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. O que o diabo falou? Se tu és Filho de Deus, mais uma vez, Jesus passou no primeiro de 3. Passou, se tu és filho, não vou fazer, só faço o que Deus me disser. E o diabo tentou de novo. Sabe quando Deus fala para você, resista a essa enfermidade. Deus fala com você, e você diz para Deus, resiste. Aí vem o inferno e fala assim, só isso aqui, só uma ajudinha. Quem disse que você não vai balançar? Mas o que importa é a tua obediência. O que importa é você ficar com aquilo que Deus falou para você ficar. Isso é a adoração da nova criatura. Se você é filho de Deus, Safá tentou de novo. Joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Agora ele usa a palavra. Porque, veja bem, Jesus, eu entendi qual é o teu jogo. Já entendi, você usa a palavra para responder, não é verdade? Então vou jogar aqui no teu jogo. Vou ganhar esse negócio aqui no teu jogo. Vamos lá. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. O que ele estava fazendo aqui? O que o inferno estava fazendo? Estava falando da palavra fora de contexto. A palavra fora de contexto para que você tropece. Mas qual foi a tentação? Se você é filho de Deus. E aí Jesus vem e fala assim, contestou-lhe Jesus, também está escrito, olha aí, matou no peito, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha quem eu sou Deus. Jesus não deixou por baixo não, Jesus disse, eu sou de cima, cara, quem você pensa que você é? Eu sou Deus. E o Salmo, aleluia, chaprapacê, estou só na introdução, aleluia. Vou ter que chutar o pau da barraca, é isso aí. Salmo 82, vou ter que citar o Salmo 82. Eu estou falando que você é filho, e você está aqui numa missão, você é guiado pelo Espírito. Aleluia, pastor Paulo, me empresta a tua Bíblia aqui, que eu vou ter que ler na tua versão. Aleluia. Salmo 82. Deus assiste na congregação divina. Você tem uma semente divina dentro de você. Entenda que Deus, é claro, Ele é sobre você, Ele está muito acima de você, porque Ele é soberano.
Mas você tem a essência de Deus, e Deus não tem vergonha de dizer que Ele assiste, Ele preside na congregação dos deuses. Ali, Ele estabelece, no meio dos deuses, Ele estabelece o seu julgamento. E Ele fala: até quando julgareis injustamente? E tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, eles nada entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: vocês são deuses, ou seja, vocês têm a essência de Deus, vocês têm a natureza de Deus, ok? Vocês estão assentados em lugares celestiais, mas Ele está assentado no trono do universo. Ele governa todas as coisas e nos deu o domínio porque nós temos a mesma natureza. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Está acima de nós, ok? Está acima de nós. Mas vocês são deuses, filhos do Altíssimo. Só que qual era o problema aqui do Salmo 82? Todavia, como homens naturais, vocês vão perecer. E como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir, porque vocês não estão adotando a sua posição. E Jesus bate no peito, pastor Paulo, obrigado. Jesus bate no peito e fala: cara, você não está entendendo, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu sou de Deus. E Deus colocou em mim a sua natureza, Ele me regenerou para que eu viva como filho de Deus. E um filho de Deus sabe quem Ele é. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, porque eu sou filho do Altíssimo. Mas Ele vai tentar. Ele vai tentar. E aí, volte lá para Mateus, ainda não terminei. Verso 8. Você acha que o diabo vai parar por aí? Se preocupa não. Você está com medo de ir embora esse horário? Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles... Os anjos do Senhor. Diga: os anjos do Senhor me protegem. Você vai sair daqui protegido. São 9h15 ainda. Você falou até meia-noite. Verso 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tá bom, vamos fazer o seguinte, tu já sabe quem você é filho, eu vou fazer um acordo contigo, tá? Para a gente acabar aqui, eu vejo muito filme de advogado, ok? E aí, se o julgamento está prolongando muito, talvez, e a acusação não está conseguindo ganhar, ela vai fazer uma proposta para a defesa. Vamos fazer um acordo? Você me paga, a gente acaba com esse julgamento agora. Mas aí você me paga, ao invés de pagar 50 anos, você paga 5, vai pegar alguma coisa, mas cara, ao invés de 50 anos, são 5 anos. O que são 5 anos em face de 50 anos? Então vamos fazer um acordo. E aí o diabo falou: cara, já entendi. Você sabe quem você é, mas vamos fazer um acordo aqui? O diabo lhe propôs, olha só: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí, cara, Jesus chutou o pau da barraca. Mas antes disso, vai lá no Salmo 2. Por que Jesus toma essa atitude aqui? Salmo 2. Jesus, eu vou te propor aqui. Já entendi que você é filho. Você viu que nessa última tentativa, o diabo não falou se você é filho de Deus?
Porque ele sabia que se ele propusesse aquilo dos reinos, de toda a terra, ainda mencionasse a palavra filho, o Salmo 2 ia brotar na hora. Ele sabia, mas não adiantou. Porque Jesus conhecia a palavra. Salmo 2. Porque os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão. Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo proclamando, façamos em pedaços os seus laços. Ou seja, uma armadilha aí. Sacudamos para longe de nós seus vínculos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. Eu fico imaginando Jesus aqui rindo da cara do inferno. Rindo da cara do inferno. Entendeu? Com aquela coisa bem ridícula. E quando Jesus disse essa coisa aqui para Satanás, vai-te, Jesus estava rindo da cara de Satanás. Entendeu, cara? Cara, sai daqui, cara. Pô, cara, brincadeira, né? Sai daqui, Satanás. Satanás significa inimigo. Sai daqui, cara. Sai daqui. Verso 5. E no seu devido tempo os repreenderá com ira e com seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Jesus sabia isso. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 8, pede-me. Deus está falando, Jesus é o seguinte: me pede. Não precisa, presta atenção, não precisa se dobrar diante dos esquemas do imundo. Pede para Deus. Porque você é filho. Olha só a nossa adoração, como nós valorizamos as coisas de Deus. Não precisa se dobrar aos esquemas. Não precisa se dobrar ao dinheiro. Pede para Deus. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como a tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra, servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho a adoração sincera. Rendei ao Filho a adoração sincera. E Jesus disse em Mateus capítulo 4, verso 10, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. É você quem tem que adorar o Filho. É você quem tem que servir ao Filho. É você quem tem que dobrar os joelhos diante da manifestação do Filho. Mas Jesus teve que escolher. Jesus escolheu pela palavra, porque ele sabia que ele era filho. O Espírito Santo, ele nos ajuda a clamar: Abba, Pai. O Espírito Santo nos ajuda a saber que nós somos filhos de Deus e diante das situações nós escolhermos ao Pai e não as armadilhas do inferno. E eu termino com João capítulo 4 para a gente recomeçar na semana que vem. João capítulo 4 verso 23 e 24. Fica de pé comigo, por favor. É o Espírito Santo quem te conduz ao acesso. É o Espírito Santo quem te conduz nessa jornada, em você saber que você é filho. É o Espírito Santo quem te conduz nessa jornada, de você saber que você é justo. É o Espírito Santo quem te conduz nessa jornada para você saber que você foi perdoado. É o Espírito Santo quem te conduz nessa jornada para você saber que você foi reconciliado e curado. Você é filho de Deus, diga: eu sou filho de Deus. João capítulo 4, verso 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, no Regenerados parte 3, você depois procura lá nos nossos vídeos,
eu falei sobre falsas adorações, eu falei sobre idolatria. Porque se existem adoradores verdadeiros, existem os falsos adoradores. E os falsos adoradores são aqueles, número um, que não adoram a Deus, mas dizem que adoram. Eles fingem. E eu falei naquela minha pregação das pequenas concessões que nós fazemos, que nos afastam da verdadeira adoração. A Bíblia diz que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão? Não, leia aí. Adorarão o Pai. O Pai. Só adora o Pai quem é filho. Verdadeiros adoradores sabem que são filhos e adoram o Pai. Aí ele complementa: em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura. Quem é que o Pai está procurando? Os filhos. E a Bíblia diz lá no finalzinho de Malaquias, que o coração dos filhos se voltará para o Pai, para os pais, e os pais, o coração dos pais, para os filhos. A gente vai conseguir perceber isso nessa terra, que Deus está derramando o seu coração como de um pai. Deus termina o último livro ali, do Velho Testamento, dizendo que vai haver um tempo, onde pessoas saberão que eles são filhos, porque eles sabem do amor do Pai. E é isso que Deus está fazendo com você nesses dias. Deus não quer adoração de escravos, Deus quer adoração de filhos. Na próxima terça-feira nós vamos falar sobre essa capacitação do Espírito Santo, que nos capacita por causa da dimensão espiritual em que nós vivemos. Filhos andam na dimensão sobrenatural. Filhos andam na dimensão sobrenatural. Eles pensam nas coisas de cima, porque Deus está nas coisas de cima. Eles falam das coisas de cima, porque Deus está nas coisas de cima. Eles andam de maneira altaneira, eles andam de maneira reta, eles andam em lugares elevados, porque Deus está nas regiões celestiais, em lugares elevados. E é isso que Deus está fazendo nesses últimos dias. O que Ele está fazendo? Ele está nos mostrando que Ele é o nosso Pai. Ele cuida de você. Ele cuida de você.